E aí, gente, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as pirâmides ecológicas, né? Que sempre esse assunto está presente em provas, né, nos mais variados níveis, certo? Então, para começar, a gente tem que saber, né, o que é uma pirâmide ecológica, né? Antes de falar dos vários tipos de pirâmides ecológicas, certo? As pirâmides ecológicas, elas também podem ser chamadas de pirâmides tróficas, né? E nada mais são do que representações gráficas, né? Na forma de desenho, né? Da quantidade de energia em quilocaloria ou também da quantidade de biomassa em gramas nos diferentes níveis tróficos, né? Então, a pirâmide ecológica vai mostrar isso, a representação da quantidade de energia ou de biomassa em cada nível trófico, né? Ou seja, no nível trófico dos produtores, no nível trófico dos consumidores primários, secundários, terciários e assim por diante, né? Normalmente essas pirâmides elas são representadas o quê? Por retângulos na horizontal, né? Que estão sobrepostos, né? Ou seja, um em cima do outro, como a gente vai já ver aqui, certo? Então, nas representações das pirâmides ecológicas, né, a gente tem normalmente a seguinte organização. A base, né, vai corresponder ao nível trófico dos produtores. Em sequência, a gente vai tendo os consumidores, né? Exemplo aqui, ó, a base, né, é a cenoura, né, que vem de um indivíduo autotrófico, né, um produtor. Depois vem o coelho, que é o consumidor primário, a raposa, que é o consumidor secundário, e a águia, que é o consumidor terciário, certo? E a largura de cada retângulo correspondente à quantidade de energia ou biomassa de cada nível trófico, né? Ou seja, quanto maior o tamanho do retângulo, né, o tamanho do nível, quer dizer que tem mais energia ou mais biomassa. Quando esse retângulo, né, vai diminuindo, quer dizer que a energia e a biomassa também vai diminuindo, certo? Então a gente vem para o primeiro tipo, né? O primeiro tipo de pirâmide, né? Que são pirâmides ecológicas, né? Que são as pirâmides de biomassa, certo? Então nessas pirâmides de biomassa, né? O próprio nome já está falando, né? A gente vai representar a biomassa, certo? Então nessas pirâmides é representada a massa de matéria orgânica, né? A biomassa é justamente isso, né? A massa de matéria orgânica por área ou volume presente em cada nível trófico, né? A gente já viu que nas pirâmides cada nível representa um nível trófico, né? E na pirâmide de biomassa ela segue isso, né? Então a biomassa ela é proporcional à energia química que está presente nessa massa, né? Então a biomassa, além de falar, né, da massa de matéria orgânica, ela também está extremamente relacionado com energia, né? Porque é na matéria orgânica que vão ter energia, né? Vai ter energia nas suas ligações químicas, certo? Então a unidade de medida utilizada normalmente é a grama por metro quadrado, né? Ela utiliza tanto a massa como também relaciona a massa de matéria orgânica com a área em que está presente, né? A área ou o volume, certo? Nas comunidades terrestres, a pirâmide tem um aspecto normal, né? Com a base maior e o topo vai ficando menor, né? Aqui tem um exemplo, né? Ó, 8 toneladas de gramas vão servir, né, de alimento para 1 tonelada de bezerros, que vão servir de alimento, né, para 1 quilo de carrapato, certo? Já nas comunidades aquáticas, a pirâmide ela tem um aspecto diferente, né? A gente dá para ver aqui, ó, que a parte de baixo é menor, né? A base é menor do que a parte de cima, né? Ou seja, a parte dos produtores é menor do que a parte dos consumidores, né? O que é o fitoplâncton, né? Que vem mostrando aqui são as algas unicelulares, né? Formadas por uma célula e também as bactérias autotróficas, né? Que produzem o próprio alimento. Então, o fitoplâncton ele vai ter o que? Reprodução rápida e taxa de mortalidade alta, né? Essa taxa de mortalidade do fitoplâncton é mais alta do que as dos consumidores, né? Que vão se alimentar deles, que no caso são o zooplâncton, certo? Então, por isso que tem esse aspecto, né? Porque o fitoplâncton ele tem o que? Uma reprodução rápida, mas também tem uma mortalidade alta, né? Então, assim, a massa de matéria orgânica desses seres vai ser também
baixa, né, quando a gente compara com o zooplâncton, né, que são os consumidores, que vão ter a reprodução mais lenta, mas também vão ter o que? A taxa de mortalidade menor, certo? Pirâmide de energia, né? Essa pirâmide, como o próprio nome já está falando, né, vai representar a energia que está presente em cada nível trófico, certo? Por área também é relacionado com a área ou volume. E ela é em determinado intervalo de tempo, certo? Então, o objetivo principal dessas pirâmides, né, é registrar a quantidade de energia nos níveis tróficos de uma comunidade ao longo do tempo, certo? A unidade de medida utilizada normalmente é quilocaloria por metro quadrado por ano, né? Então, unidade de energia relacionada com unidade de área relacionada com unidade de tempo, né? O intervalo de tempo. Então, aqui, ó, é uma representação de uma pirâmide de energia, né? Tem os produtores, consumidores, primários, secundários e terciários, né? E aqui é a unidade de medida, né? Então, essa parte aqui é da desse retângulo, né, que está colorida, é a energia que vai estar disponível para ser repassada para o próximo nível, né? E assim por diante, né? Então, dá para ver que nem toda energia que está presente em um ser vivo, ela vai ser o que repassada para o próximo, né? Porque a gente já viu que os seres vivos eles utilizam a energia para as mais variadas funções, né, no seu organismo, né, o metabolismo, né? E para finalizar, a pirâmide de números, né, que é a mais tranquila de se entender, né, que vai representar justamente o quê? O número de indivíduos, né, a quantidade de indivíduos em cada nível trófico, né? Que essa quantidade de indivíduos, ela vai ser o quê? A quantidade de indivíduos que são necessários para o quê? Para sustentar o nível trófico seguinte, né? Sustentar o retângulo acima, né? O nível trófico acima, certo? Então, essas pirâmides, elas também podem ter o quê? Podem ter aspectos diferentes, como a gente está vendo aqui, né? Ó. Podem assumir formas invertidas. Quando o produtor, por exemplo, é uma grande árvore cujas folhas são devoradas por 300 lagartas, as quais fornecem alimento para 20 pássaros, né? Então aqui na primeira, né, ó, 1000 plantas de pequeno porte, né, por exemplo, uma gramínea, vão servem de alimento para 300 gafanhotos, e esses 300 gafanhotos vão servir de alimentos para 20 aves, né? Já essa daqui, ó, dá para ver que é diferente, né? 3 IPs, né? No caso aqui, os IPs são o quê? Consumidores que têm um grande porte. Então, tem muito alimento para os consumidores primários que vão vir, né? Então, ó, 3 IPs vão servir o quê? De alimento para 1000 besouros, né? E esses besouros vão ser alimento para 20 aves, certo? Então, as pirâmides elas vão ter diversos formatos em cada exemplo que for dito, né? Que for realizado. E é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Sigam lá no Instagram e obrigado.